Eu estava dirigindo de volta para casa naquela terça-feira de outubro, pensando em como a consulta médica tinha sido entediante. Exames de rotina, pressão boa, colesterol um pouco alto, mas nada que me preocupasse demais. O médico disse que eu estava bem para meus 64 anos. Fiz questão de passar no supermercado e comprar aqueles biscoitos de aveia que Marcos gostava quando era criança. Sei que ele não vinha me visitar há semanas, mas uma parte boba de mim ainda achava que talvez ele aparecesse de surpresa. A rua estava quieta quando estacionei. 3 horas da tarde. Todo mundo trabalhando. Peguei as sacolas do banco de trás e notei que a porta da frente estava entreaberta. Não trancada. Apenas encostada. Meu estômago apertou um pouco. Eu sempre trancava a porta. Sempre. Pensei em ladrões, mas a vizinhança era segura. Tinha que ser outra coisa. Empurrei a porta devagar. Entrei e o silêncio me atingiu como um soco. Não era um silêncio normal. Era o tipo de silêncio que você sente quando algo está errado. Muito errado. Deixei as sacolas no chão da entrada e caminhei até a sala de estar. Vazia. A televisão tinha sumido. A mesa de centro onde eu sempre deixava minhas revistas, sumida. Olhei para o canto onde ficava o abajur que pertenceu à minha mãe. Nada. Só as marcas no carpete onde os móveis costumavam ficar. Senti minhas pernas bambas. Corri para a cozinha. A geladeira não estava mais lá. O fogão, aquele que eu tinha comprado novo há apenas 2 anos, tinha sumido. O micro-ondas, a torradeira, a cafeteira, tudo. Até os panos de prato tinham desaparecido. Abri os armários. Metade da louça tinha ido embora. As panelas boas, as que eu usava no dia de ação de graças, sumidas. Subi as escadas tropeçando, o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir o pulso nos meus ouvidos. O quarto de hóspedes estava intacto, mas meu quarto era outra história. A TV pequena que eu assistia antes de dormir, gone. O rádio-relógio do James, meu falecido marido, que eu mantinha na mesinha de cabeceira mesmo depois de 3 anos da morte dele, tinha sumido. Abri o armário. Metade das minhas roupas ainda estava lá, mas as toalhas boas do banheiro tinham desaparecido. Sentei na beirada da cama tentando respirar direito. Não fazia sentido. Ladrões não levam geladeiras e fogões em plena luz do dia. E como entraram? Não tinha sinais de arrombamento na porta da frente. Então me lembrei. Marcos tinha uma chave. Dei a ele quando se casou com Jéssica há 2 anos. Disse que era para emergências. Ele era meu filho. Meu único filho. Parecia natural que ele tivesse acesso à casa onde cresceu. Peguei o telefone com as mãos tremendo e liguei para ele. Foi direto para a caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. Liguei para Jéssica. O telefone tocou uma vez e caiu. Ela tinha recusado minha ligação. Voltei para a cozinha e foi quando vi o bilhete. Estava em cima do balcão onde a cafeteira costumava ficar. Era a letra de Marcos. Aquela letra desleixada que eu conhecia desde que ele aprendeu a escrever. Mãe, você sempre diz que família compartilha tudo. Estamos compartilhando agora. Não liga. Você nem usa metade dessas coisas mesmo. M. Nenhum te amo. Nenhum desculpa. Só aquilo. Sentei no chão da cozinha, ainda segurando o bilhete, e tentei entender o que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha entrado na minha casa e levado tudo. Não perguntou. Não pediu. Só pegou. Fiquei ali sentada até escurecer. Não liguei as luzes porque a maioria dos abajures tinha sumido de qualquer jeito. Apenas fiquei ali, olhando para o espaço vazio onde minha geladeira deveria estar, tentando processar que a pessoa que eu tinha criado, que eu tinha amado mais que tudo na vida, tinha me feito isso. Minha cabeça começou a viajar. Lembrei de quando Marcos tinha 12 anos e o pai dele morreu. Câncer de pâncreas. Levou James em 6 meses. Marcos ficou perdido, revoltado. Parou de falar comigo por semanas. Eu não sabia como alcançá-lo, então fiz o que achei melhor. Trabalhei. Trabalhei dobrado. Peguei turnos extras no hospital como enfermeira, finais de semana, feriados. Queria que ele tivesse tudo o que precisava. Queria que ele não sentisse falta de nada só porque o pai tinha ido embora. Quando Marcos quis entrar para o time de futebol da escola, eu paguei. Quando ele quis ir para aquele acampamento de verão caro, eu paguei. Quando ele bateu o carro aos 17 e o seguro não cobriu tudo, eu paguei. Eu sempre pagava.
Ele entrou na faculdade estadual. Não era a universidade dos sonhos dele, mas era o que eu podia pagar sem fazer empréstimos absurdos. Marcos reclamou. Disse que os amigos dele estavam indo para escolas melhores. Eu expliquei que estava fazendo o melhor que podia. Ele parou de vir para casa nos finais de semana depois disso. Depois da formatura, Marcos passou por 5 empregos diferentes em 3 anos. Sempre tinha uma desculpa. O chefe era idiota. Os colegas tinham inveja. O trabalho estava abaixo do nível dele. Toda vez que ele era demitido, eu o ajudava com o aluguel até ele se reerguer. Sempre me pagava de volta, eventualmente, mas sempre precisava de mais ajuda alguns meses depois. Então ele conheceu Jessica. No começo, achei que ela era boa para ele. Jessica tinha um emprego fixo, parecia ter a cabeça no lugar. Mas logo percebi que ela olhava para mim de um jeito estranho, como se estivesse me avaliando e eu tivesse falhado no teste. Nos jantares de família, ela fazia comentários sobre a minha casa ser datada, sobre meu carro ser de velhinha, sobre minhas roupas serem de outra época. Marcos nunca a corrigia. Só ria como se fosse uma piada inofensiva. Quando eles ficaram noivos, Jéssica deixou claro que queria um casamento grande. Falou em 200 convidados, buffet completo, banda ao vivo. Eu engoli seco e perguntei quanto eles estavam pensando em gastar. Jéssica olhou para Marcos. Marcos olhou para mim. Você vai ajudar, né, mãe? É o casamento do seu único filho. Acabei contribuindo com $15.000. Praticamente todo o dinheiro que eu tinha guardado para minha própria aposentadoria. Marcos prometeu que ia me pagar de volta quando eles se estabilizassem. Nunca vi um centavo. Depois do casamento, as visitas ficaram raras. Marcos ligava de vez em quando, sempre breve. Tudo bem, mãe? Legal. Tenho que ir. Jéssica está me chamando. Eu tentava prolongar as conversas, perguntava sobre o trabalho, sobre a vida deles, mas ele sempre tinha pressa. Nos últimos 6 meses, Jéssica assumiu o controle total. Era ela quem atendia o telefone quando eu ligava para o número de Marcos. Era ela quem respondia minhas mensagens. Ela quem decidia se eu podia ou não vê-lo. 3 semanas atrás, eles vieram jantar. Foi estranho desde o início. Marcos mal falou comigo. Ficou olhando o celular a noite inteira. Jéssica caminhou pela casa toda, abrindo armários, espiando dentro do closet, perguntando sobre coisas. Diane, você ainda usa esse mixer? E essa torradeira é nova? Nossa, quantas panelas! Achei que ela estava só fazendo conversa. Agora eu entendia. Ela estava fazendo inventário. O telefone tocou, me tirando das memórias. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Diane? Era a voz de Jéssica. Fria, controlada. Jéssica, onde está o Marcos? O que vocês fizeram? Cadê minhas coisas? Ela soltou um suspiro irritado, como se eu estivesse sendo dramática. Diane, você precisa se acalmar. Marcos não quer falar com você agora. Você está deixando ele muito estressado com toda essa histeria. Histeria? Vocês roubaram minha casa. Não roubamos nada. Você tem essa casa enorme, cheia de coisas que você nem usa. Nós precisamos mais que você. Marcos achou que você ia entender, mas pelo visto ele estava errado. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Vocês não pediram. Vocês entraram e pegaram tudo. Não precisa gritar, Diane. Olha, Marcos é seu único filho. Você realmente quer perder ele por causa de coisas? De objetos? Pensa bem no que é mais importante para você. E então, ela desligou. Fiquei ali parada, segurando o telefone, sentindo algo se partir dentro de mim. Não era raiva ainda. Era algo pior. Era a percepção lenta e dolorosa de que meu filho não me via como mãe. Ele me via como um recurso. E agora que tinha levado o que queria, eu não servia mais para nada. Passei a noite inteira acordada, deitada no colchão que eles pelo menos tiveram a decência de deixar. O colchão, mas não a estrutura da cama, não os lençóis bons, não o cobertor que a minha mãe tinha feito de crochê. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a casa vazia ranger ao meu redor, e me perguntei como tinha chegado ali, como tinha criado um filho capaz de fazer isso. E o pior de tudo era que uma parte de mim, uma parte patética e desesperada, ainda queria ligar para ele de novo.
Ainda queria ouvir sua voz dizer que tinha sido um erro, um mal-entendido, que ele ainda me amava. Mas eu sabia que se ligasse, Jéssica atenderia. E ela me faria a mesma pergunta de novo. Você realmente quer perder seu filho por causa de coisas? Como se a escolha fosse minha. Como se eu é que estivesse empurrando ele para longe. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava acordada, olhando para o espaço vazio onde o rádio-relógio do James deveria estar, me perguntando se meu filho tinha alguma ideia do que aquele objeto significava para mim, se ele se importava, se algum dia ele tinha realmente se importado com alguma coisa além dele mesmo. A primeira noite completa sozinha naquela casa vazia foi a pior. Acordei às 5 da manhã com o corpo todo dolorido de dormir no colchão diretamente no chão. Levantei e fui ao banheiro por hábito. Mas quando voltei para o quarto, a realidade me atingiu de novo. Não tinha mais aquele rádio-relógio do James para me dizer as horas. Não tinha mais nada. Desci as escadas descalça, o piso frio me fazendo estremecer. Entrei na cozinha e parei. Não tinha como fazer café. Não tinha cafeteira, não tinha canecas, não tinha nada. Abri a geladeira por instinto antes de lembrar que ela não estava mais ali. Apenas um retângulo de sujeira no chão marcava onde ela tinha ficado por anos. Sentei em uma das 3 cadeiras que eles deixaram na mesa da cozinha. Não levaram a mesa porque era pesada demais, imagino. Mas levaram uma cadeira. Por que levar uma cadeira e deixar 3? Nada daquilo fazia sentido. Olhei ao redor da cozinha vazia e comecei a fazer uma lista mental do que tinha sumido. A geladeira nova que eu tinha comprado há 2 anos depois que a velha pifou. O fogão que funcionava perfeitamente. O micro-ondas que eu usava todos os dias. A torradeira. A batedeira que tinha sido presente de casamento meu e do James há mais de 40 anos. As panelas boas. Aquelas de aço inoxidável que eu tinha comprado em promoção e cuidado com tanto carinho. Foi quando ouvi a campainha tocar. Meu coração acelerou. Era Marcos. Tinha que ser. Ele tinha vindo devolver tudo, pedir desculpas, explicar que tinha sido algum tipo de crise, alguma emergência que eu não sabia. Corri até a porta e abri. Era a senhora Chen, minha vizinha de 3 casas para baixo. Ela tinha 70 e poucos anos. Sempre simpática, sempre com um sorriso. Mas hoje ela parecia preocupada. Diane, querida, tudo bem? Vi um caminhão grande na sua entrada ontem à tarde. Mudança? Senti meu rosto esquentar. A vergonha veio rápido e forte. O que eu ia dizer? Que meu filho tinha roubado minha casa. Ah, é. Eu estava doando algumas coisas. Limpeza de primavera, sabe como é? A mentira saiu fácil demais. A senhora Chen inclinou a cabeça, os olhos dela estudando meu rosto. Doação que precisa de caminhão de mudança? Diane, você parece cansada. Dormiu bem? Dormi sim. Obrigada por perguntar. Desculpa, eu estava meio ocupada. Ela não se moveu. Ficou ali parada, me olhando com aqueles olhos gentis, mas insistentes. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só bater na minha porta. Está me ouvindo? Assenti, forçando um sorriso. Ela finalmente foi embora. Mas eu vi o jeito que ela olhou para trás antes de virar na calçada. Ela sabia que algo estava errado. Fechei a porta e deslizei até o chão, encostada nela. Não conseguia nem contar para uma vizinha simpática o que tinha acontecido. A vergonha era grande demais. O que as pessoas iam pensar? Que tipo de mãe cria um filho que faz isso? Passei o resto da manhã perambulando pela casa, fazendo um inventário real agora. Peguei um caderno velho que encontrei em uma gaveta e comecei a anotar tudo que tinha sumido. A lista crescia e crescia. Sala de estar, TV de 55 polegadas, mesa de centro, abajur da minha mãe, aparelho de som, prateleira de livros, metade dos livros, cozinha, geladeira, fogão, micro-ondas, torradeira, batedeira, liquidificador, cafeteira, panelas boas, metade da louça, panos de prato, até os ímãs da geladeira. Quarto, TV pequena, rádio-relógio do James, estrutura da cama, lençóis bons, cobertor de crochê da minha mãe, toalhas do banheiro. Quanto mais eu escrevia, mais percebia que eles tinham sido estratégicos. Levaram coisas que podiam vender ou usar, mas deixaram o suficiente para que eu não ficasse completamente desamparada. Como se isso tornasse tudo menos cruel. Meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Pensei em não atender, mas atendi. Diane?
É o Marcos. Meu coração pulou. Marcos, graças a Deus. Filho, o que está acontecendo? Por que vocês fizeram isso? Houve uma pausa longa. Eu conseguia ouvir respiração dele, pesada, nervosa. Mãe, olha, a gente estava desesperado, tá? Jéssica está grávida. O mundo parou. Grávida? 3 meses. E a gente foi despejado do apartamento mês passado. Estamos morando com a mãe da Jéssica e ela. Ela está cobrando o aluguel da gente. A gente não tinha escolha. Marcos, por que você não me contou? Eu poderia ter ajudado. Ajudado como, mãe? A voz dele ficou mais dura. Você sempre quer ajudar, mas nunca é o suficiente, é? Você tem essa casa enorme, cheia de coisas que você nem usa. A gente só pegou o que você não precisa. Não preciso? Marcos, vocês levaram a geladeira. O fogão. Como eu vou viver sem geladeira? Você pode comprar outra. Você tem dinheiro guardado. Eu sei que tem. Senti raiva subindo pela primeira vez. Raiva de verdade. O dinheiro que eu guardei é para minha aposentadoria. Eu trabalhei 40 anos como enfermeira para ter esse dinheiro. E eu sou seu filho. Vou ser pai. Você não liga para o seu neto? Eu nem sabia que existia um neto até 30 segundos atrás. Silêncio. Então ele falou, mais baixo agora. Olha, a gente vai devolver algumas coisas quando se estabilizar. Mas agora a gente precisa mais que você. Você é egoísta, mãe. Sempre foi. Egoísta? Minha voz saiu fina, quebradiça. Eu te criei sozinha depois que seu pai morreu. Trabalhei turnos duplos para você ter tudo o que precisava. Paguei seu casamento. Te ajudei com aluguel inúmeras vezes. E eu sou egoísta? Você fez tudo isso para controlar a gente. Para que eu me sentisse em dívida com você. Jéssica me mostrou isso. Ela me fez ver como você sempre manipulou tudo. Jéssica. Claro. Sempre voltava para ela. Marcos, você me ouve? Realmente me ouve? Ou só escuta o que Jéssica diz? Ele desligou. Fiquei ali parada no meio da sala vazia, segurando o telefone. Sentindo algo se solidificar dentro de mim. Não era mais só dor. Era percepção. Marcos não ia pedir desculpas. Ele realmente achava que tinha feito a coisa certa. Que eu é que estava errada. O resto do dia passou em uma névoa. Não comi nada porque não tinha como preparar comida sem fogão. Bebi água da torneira porque não tinha copos limpos. Sentei no sofá que eles deixaram e fiquei olhando para a parede, tentando entender como minha vida tinha desmoronado tão rápido. À noite, tentei dormir de novo naquele colchão no chão, mas dessa vez não consegui. Fiquei revirando, pensando em todas as vezes que tinha cedido. Todas as vezes que tinha dito sim quando deveria ter dito não. Lembrei de quando Marcos tinha 17 anos e bateu o carro do amigo dele porque estava dirigindo bêbado. O amigo queria processar. Eu paguei os danos do carro e convenci os pais a não levar adiante. Marcos prometeu que nunca mais ia beber e dirigir. 6 meses depois, pegou o DUI. Paguei o advogado. Lembrei de quando ele perdeu o primeiro emprego pós-faculdade porque não aparecia na hora certa. Paguei o aluguel dele por 3 meses, enquanto ele procurava algo melhor. Ele encontrou outro emprego. Perdeu de novo em menos de 1 ano. Sempre tinha uma desculpa. Lembrei do casamento. $15.000. Jéssica queria flores importadas. Queria aquele salão específico. Queria o fotógrafo caro. Marcos me olhou com aqueles olhos que ele fazia desde criança. Aqueles olhos de cachorro abandonado e disse: "É só uma vez na vida, mãe." Eu disse sim. Sempre dizia sim. E agora eu estava deitada em um colchão no chão de uma casa vazia porque dizer sim nunca tinha sido suficiente. Porque eu tinha ensinado meu filho que ele podia pegar o que quisesse de mim e eu sempre ia perdoar. Por volta das 3 da manhã, desisti de tentar dormir. Desci e sentei na cozinha escura. Foi quando vi meu laptop em cima do balcão. Eles não tinham levado. Abri ele e, sem pensar muito, entrei no Facebook. A primeira coisa que vi me fez o sangue congelar. Era um post de Jéssica de 2 horas atrás. Uma foto da minha TV na sala da casa da mãe dela. A legenda dizia: "Finalmente conseguimos uma TV decente. Graças a Deus por família que ajuda quando precisamos. Dai abençoados. Dai a nova fase." 17 pessoas tinham curtido. 5 comentários dizendo: "Parabéns!" E "Que lindo! Minha TV." A TV que o James e eu tínhamos comprado juntos 3 anos antes dele morrer. A última coisa grande que compramos juntos. E ela estava lá, na casa da mãe da Jéssica, sendo exibida nas redes sociais como se fosse uma conquista deles. Rolei para baixo
E vi outro post, esse de 3 dias atrás. Jéssica de novo. Alguém sabe onde vender eletrodomésticos usados? Limpando algumas coisas. 6 pessoas tinham respondido com sugestões. Facebook Marketplace, Craigslist, lojas de segunda mão. Eles não estavam só usando minhas coisas, estavam vendendo. Entrei no Facebook Marketplace com as mãos tremendo. Digitei geladeira na busca e filtrei por localização próxima. E lá estava, minha geladeira. Postada ontem por um perfil chamado M. Holloway. Marcos. A descrição dizia: geladeira em ótimo estado, quase nova. $800 ou melhor oferta. Preciso vender rápido. $800. Ele estava vendendo minha geladeira de $2.000 por 800. Continuei procurando. Encontrei o micro-ondas. $200. A batedeira da KitchenAid. 150. As panelas boas em um lote. $100. Eles estavam vendendo minha vida por mixaria. Fechei o laptop antes que fizesse algo que me arrependesse. Antes que enviasse mensagens furiosas. Antes que comentasse nos posts. Antes que expusesse tudo para os amigos deles verem. Mas algo tinha mudado. A dor tinha se transformado em outra coisa. Não era raiva exatamente. Era clareza. Peguei meu celular e fiz algo que deveria ter feito desde o começo. Tirei print de todos os posts, de todos os anúncios, de todas as evidências de que eles não tinham só pegado minhas coisas. Eles estavam lucrando com elas. Salvei tudo em uma pasta. Não sabia ainda o que ia fazer com isso. Mas alguma coisa em mim tinha acordado. Alguma coisa que tinha estado dormindo por tempo demais. Olhei ao redor da minha cozinha vazia enquanto o sol começava a nascer. Pensei em todas as manhãs que tinha acordado ali, feito café, preparado o café da manhã para Marcos quando ele era pequeno. Pensei em como tinha cuidado daquela casa, daquele espaço, tentando mantê-lo como um lar mesmo depois que James morreu. E agora estava vazia. Mas talvez vazia fosse melhor que cheio de lembranças de alguém que nunca tinha realmente me amado do jeito que eu achava. Meu celular vibrou. Mensagem de Jéssica. Diane, Marcos está muito chateado. Você o deixou muito mal ontem. Ele está tendo dificuldade para dormir. Você precisa parar de ser dramática e aceitar que estamos em uma fase difícil. Família apoia família. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Meus dedos pairaram sobre o teclado, querendo digitar tantas coisas, querendo gritar, explicar, fazer ela entender, mas não respondi, porque estava começando a entender algo importante. Não importava o que eu dissesse. Para eles, eu sempre seria a vilã, se não fosse a vítima silenciosa. Não havia meio termo onde eu podia ser simplesmente uma pessoa com limites. Bloqueei o número dela, e pela primeira vez em dias consegui respirar um pouco mais fundo. Passei os próximos 3 dias em uma espécie de piloto automático. Comprei uma cafeteira barata no Walmart, alguns pratos e talheres de plástico, comida que não precisava de geladeira. Dormi no colchão no chão. Evitei olhar para os espaços vazios, porque cada vez que olhava, sentia aquele aperto no peito voltando. No 4º dia, Carol apareceu na minha porta. Carol era minha melhor amiga desde os tempos de enfermagem, 30 anos atrás. Tínhamos trabalhado juntas no mesmo hospital até eu me aposentar há 2 anos. Ela tinha ligado 3 vezes durante aqueles dias, e eu tinha inventado desculpas para não atender. Mas Carol não era do tipo que desistia fácil. Diane, abre essa porta. Eu sei que você está aí dentro. Abri. Ela entrou sem esperar convite. Aqueles olhos castanhos já escaneando tudo ao redor. Vi o exato momento em que ela percebeu. Os olhos dela se arregalaram. A boca se abriu levemente. Diane, onde estão suas coisas? Tentei forçar um sorriso. Estou fazendo uma reforma. Minimalismo, sabe? Minimalismo. Carol repetiu a palavra como se fosse veneno. Ela caminhou até a cozinha, olhou para o espaço onde a geladeira deveria estar, então se virou para mim. Você vai me dizer o que aconteceu ou eu vou ter que adivinhar. E então tudo desmoronou. Comecei a chorar ali mesmo, no meio da sala vazia. E não consegui parar. Carol me abraçou e me levou até o sofá, me fazendo sentar enquanto eu soluçava. Contei tudo. O dia que voltei para casa e encontrei tudo vazio. O bilhete. As ligações com Marcos e Jéssica. Os posts no Facebook. Os anúncios vendendo minhas coisas. Carol me ouviu em silêncio, mas eu via a raiva crescendo no rosto dela. Quando terminei, ela estava com as mãos cerradas em punhos,
aquele filho da mãe. Carol, não, Diane. Não venha com essa. Você sabe o que ele fez? Sabe como se chama isso? Roubo. Seu filho te roubou. Ele está desesperado. Jéssica está grávida. Eles foram despejados. E daí? Carol levantou, começando a andar de um lado para o outro. Metade do país está desesperado, Diane. As pessoas não invadem a casa da própria mãe e levam tudo. Ele tinha chave, que você deu para emergências. Isso não era emergência. Era roubo premeditado. Ela parou na minha frente. Diane, me olha. Olha para mim. Levantei os olhos. Isso não é amor. Isso não é um filho em apuros pedindo ajuda. Isso é abuso. Seu filho te usou, te manipulou, e quando você não estava servindo mais do jeito que ele queria, ele simplesmente pegou o que achou que tinha direito. As palavras dela acertaram como socos. Eu queria discordar, queria defender Marcos, mas não conseguia encontrar argumentos, porque no fundo, eu sabia que ela estava certa. Ele é meu filho, Carol. Eu sei, querida. Eu sei. Mas ser mãe não significa deixar as pessoas pisarem em você. Nem quando essas pessoas são seus filhos. Ela sentou do meu lado de novo, pegando minhas mãos. Você fez um B.O. B.O. De polícia? Claro, de polícia. Diane, ele roubou milhares de dólares em bens de você. Isso é crime. Senti meu estômago revirar. Eu não posso fazer isso. Ele é meu filho. Se eu chamar a polícia nele. O quê? Ele vai parar de falar com você? Diane, ele já parou de falar com você. A não ser quando quer algo. E... As palavras penduraram no ar entre nós. Eu sabia que ela estava certa. Quando tinha sido a última vez que Marcos tinha me ligado, só para saber como eu estava? Quando tinha sido a última vez que ele tinha perguntado sobre minha saúde, meu dia, minha vida? Não conseguia lembrar. Deixa eu te mostrar uma coisa. Carol pegou o celular dela e começou a digitar. Você tem esse monte de evidência, esses posts, esses anúncios. Se você não fizer nada agora, ele vai achar que pode continuar fazendo isso. Pior, ele vai ensinar seu neto que tratar as pessoas assim é normal. A menção do neto me fez estremecer. Eu ia ser avó. Deveria estar feliz, empolgada. Mas tudo o que sentia era um vazio enorme. Carol ficou comigo o resto do dia. Pedimos comida chinesa para delivery porque eu não tinha como cozinhar. Comemos direto das caixas com garfos de plástico, sentadas no chão da sala porque não tinha mesinha de centro mais. Você precisa de móveis novos, Carol disse olhando ao redor. Amanhã a gente vai fazer compras. Eu não sei se quero comprar coisas novas ainda. E se ele voltar? E se ele devolver tudo? Carol me olhou por um longo momento. Diane, ele não vai devolver. Você sabe disso, né? Eu sabia. Mas admitir isso em voz alta parecia tornar tudo mais real, mais permanente. Naquela noite, depois que Carol foi embora, sentei com meu laptop e comecei a realmente olhar os anúncios que Marcos tinha postado. Cada um deles era uma facada. A batedeira que eu tinha usado para fazer o bolo de aniversário dele todos os anos quando era criança. As panelas que tinham feito inúmeros jantares de ação de graças. A TV que James e eu tínhamos escolhido juntos. Mas foi quando vi outro post que algo dentro de mim quebrou de vez. Era uma foto da minha geladeira, mas não o anúncio original. Era um post novo, de alguém chamado Brad M. A legenda dizia: acabei de pegar essa geladeira por $600. Que pichincha! O cara precisava vender rápido. Obrigado, Facebook Marketplace. Marcos tinha vendido minha geladeira por $600. Uma geladeira de $2.000, quase nova, que eu tinha comprado com dinheiro suado. Vendida por $600 porque meu filho precisava de dinheiro rápido. Olhei para a foto por muito tempo. Na porta da geladeira, parcialmente visível na foto, estava um ímã. Era um ímã com foto de Marcos quando ele tinha 5 anos, fantasiado de bombeiro para o Halloween. Eu tinha colocado aquela foto ali 3 anos atrás e nunca tinha tirado. Era uma das poucas fotos dele que eu olhava todos os dias. Ele tinha vendido a geladeira com a foto dele ainda grudada nela. Nem tinha se dado ao trabalho de tirar. Fechei o laptop e me permiti, pela primeira vez, sentir raiva de verdade. Não aquela raiva que vem rápido e passa. A raiva fria. Aquela que se instala e não vai embora. A raiva de perceber que você foi usada, manipulada e descartada por alguém que você amaria até o fim do mundo. Peguei meu celular e escrevi um texto para Marcos. Escrevi e apaguei 3 vezes antes de finalmente mandar. Você vendeu a geladeira por $600. Você vendeu minhas coisas por mixaria.
E você ainda acha que eu é que sou egoísta? 3 pontinhos apareceram imediatamente. Ele estava digitando. Eu precisava do dinheiro. Você não entende como é estar desesperado. Você está certo. Eu não entendo como é estar tão desesperado a ponto de roubar da própria mãe. Os 3 pontinhos sumiram. Voltaram. Sumiram de novo. Então veio a resposta. Você nunca me apoiou de verdade. Sempre julgando, sempre fazendo eu me sentir pequeno. Jéssica me mostrou que eu mereço mais que isso. Aquilo me acertou de um jeito estranho, porque era tão obviamente roteirizado, tão obviamente as palavras de Jéssica saindo pela boca dele. Meu filho tinha se tornado um fantoche. Marcos, quando foi a última vez que você perguntou como eu estou? Sem resposta. Quando foi a última vez que você pensou em mim como uma pessoa, não como um banco? Sem resposta. Quando foi a última vez que você me amou sem querer algo em troca? Os pontinhos apareceram. Ficaram ali por quase 1 minuto. Então sumiram. Ele não respondeu. Coloquei o celular de lado e olhei ao redor da minha sala vazia. A casa estava quieta de um jeito que nunca tinha estado antes. Não era o silêncio confortável de estar sozinha. Era o silêncio de ter sido abandonada. Mas talvez, eu pensei, talvez esse silêncio fosse necessário. Talvez eu precisasse desse vazio para finalmente enxergar o que tinha estado na minha frente o tempo todo. Marcos não ia mudar. Jéssica não ia acordar um dia e se tornar uma pessoa decente. E eu não podia continuar sendo a mãe que dizia sim para tudo enquanto era tratada como nada. Pela primeira vez em muito tempo, pensei no James. No que ele diria se estivesse aqui. James sempre tinha sido mais firme com Marcos do que eu. Quando Marcos reclamava ou fazia birra, James dizia não e não voltava atrás. Eu sempre achava que ele era duro demais. Sempre correndo atrás de Marcos depois para suavizar, para explicar, para compensar. Agora eu me perguntava se James tinha visto algo que eu não tinha querido ver. Se ele tinha tentado me avisar e eu simplesmente não tinha ouvido. Meu celular vibrou. Era Carol. Você está bem? Preciso ir aí? Estou bem. Acho que pela primeira vez em dias, estou realmente bem. Tem certeza? Tenho. Amanhã vou fazer o que você disse. Vou lidar com isso do jeito certo. Ótimo. Te pego às 9. Vamos à delegacia e depois fazer compras. Você precisa de uma geladeira nova. Sorri pela primeira vez em uma semana. Sim, preciso. Deitei no colchão no chão naquela noite, mas dessa vez não senti aquela tristeza esmagadora. Senti algo diferente. Determinação, talvez. Ou apenas a simples compreensão de que eu merecia melhor que isso. Meu filho tinha me ensinado uma lição, mesmo sem querer. Ele me ensinou que amor sem respeito não é amor. É apenas manipulação com outro nome. E eu estava cansada de ser manipulada. Carol chegou às 9 em ponto na manhã seguinte como prometido. Eu estava pronta. Tinha até me arrumado direito pela primeira vez em uma semana. Coloquei uma calça de sarja e uma blusa bonita. Passei batom. Parecia bobagem. Mas me sentia mais forte assim. Mais no controle. Você está linda, Carol disse quando entrei no carro dela. E determinada. Gosto disso. A delegacia ficava a 20 minutos de casa. Durante o trajeto, senti meu estômago revirar várias vezes. Estava realmente fazendo isso. Estava indo à polícia fazer queixa do meu próprio filho. A recepção da delegacia cheirava a café velho e desinfetante. Uma oficial jovem estava atrás do balcão. Não devia ter mais de 30 anos. Quando nos aproximamos, ela sorriu. Bom dia, como posso ajudar? Eu preciso. Eu gostaria de fazer um boletim de ocorrência. Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Claro. Que tipo de ocorrência? Respirei fundo. Roubo. Ela pegou uma prancheta e começou a preencher informações básicas. Nome, endereço, data. Então ela perguntou, pode me descrever o que foi roubado? E ali, sentada naquela cadeira desconfortável de plástico, com uma oficial que poderia ser minha filha me olhando com simpatia profissional, tive que dizer em voz alta. Meu filho e minha nora entraram na minha casa enquanto eu estava fora e levaram praticamente todos os meus eletrodomésticos e móveis. Vi a expressão dela mudar. A simpatia profissional deu lugar a algo mais pessoal, mais triste. Seu filho? Sim, ele tinha chave. Eu tinha dado para emergências. Ela parou de escrever por um momento. Senhora, a senhora tem certeza que quer fazer isso? Casos envolvendo família são complicados. Tenho certeza. E pela primeira vez,
Eu realmente tinha. Ela acenou com a cabeça e continuou fazendo perguntas. Quanto valia tudo? Eu tinha provas? Tinha tentado resolver amigavelmente primeiro? Respondi tudo. Mostrei os prints dos posts no Facebook, dos anúncios, das mensagens que Marcos e Jéssica tinham mandado. Quando terminamos, ela me entregou uma cópia do boletim. Um detetive vai entrar em contato com a senhora nos próximos dias, mas preciso ser honesta. Casos assim raramente resultam em acusações criminais. Promotores não gostam de casos familiares. São bagunçados, emocionais, e júris tendem a ter pena. Eu entendo, mas eu precisava fazer isso de qualquer jeito. Precisava que ficasse registrado. Bah, ela sorriu. E dessa vez foi um sorriso genuíno. A senhora está fazendo a coisa certa. Espero que seu filho perceba isso um dia. Quando saímos da delegacia, senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Carol me abraçou forte ali no estacionamento. Estou orgulhosa de você, Dee. Eu também. E era verdade. Passamos o resto da manhã comprando o essencial. Uma geladeira pequena, nada muito caro. Um micro-ondas simples. Algumas panelas básicas. Carol insistiu em pagar metade, mesmo eu protestando. Você faria o mesmo por mim, ela disse. E eu sabia que sim. Chegamos em casa por volta das 2 da tarde. A geladeira seria entregue no dia seguinte, mas pelo menos eu tinha o micro-ondas e as panelas. Estava fazendo café quando meu celular tocou. Número de Marcos. Meu coração acelerou. Atendi. Você fez um BO. A voz dele estava aguda, furiosa, quase irreconhecível. Você chamou a polícia em mim? Marcos, a porra da polícia bateu na minha porta, na frente dos vizinhos, na frente da mãe da Jéssica. Você tem ideia da humilhação? Você tem ideia da humilhação que eu senti quando voltei para casa e encontrei ela vazia? Isso é diferente. Como é diferente, Marcos? Explica para mim como é diferente. Ele ficou em silêncio por um momento, respirando pesado. Então, eu sou seu filho. Você não chama a polícia no próprio filho. Você é meu filho. Você não rouba da própria mãe. Eu não roubei. Peguei coisas que você nem estava usando. Você vendeu minha geladeira por $600. Vendeu as panelas, o micro-ondas, tudo. Por dinheiro, Marcos. Porque a gente estava desesperado. Você não entende. Jéssica está grávida. Estamos sem dinheiro, sem lugar para morar. Então me pede. Você me pede, Marcos. Não entra na minha casa como um ladrão e leva tudo. Você não teria dado. E ali estava. A verdade é que ele nem percebeu que tinha falado. Ele sabia que se tivesse pedido, eu teria dito não. Ou pelo menos teria imposto condições, limites. Então ele simplesmente pegou. Você está certo, eu disse, minha voz ficando mais calma. Eu não teria dado, não tudo, porque eu finalmente entendi que dar tudo para você nunca foi ajuda. Foi me deixar você continuar sendo irresponsável. Irresponsável? Você está me chamando de irresponsável? Você tem 33 anos, Marcos. Já foi demitido de quantos empregos? 5? 6? Sempre tem uma desculpa. Sempre é culpa de outra pessoa. E eu sempre corria atrás para limpar a bagunça. Não posso acreditar que estou ouvindo isso. Minha própria mãe, sua própria mãe está cansada. Cansada de ser tratada como banco. Cansada de ser desrespeitada. Cansada de amar alguém que só aparece quando precisa de algo. Silêncio, longo e pesado. Então uma nova voz entrou na linha. Jéssica. Ela devia ter pego o telefone dele. Diane, você acabou de arruinar tudo. A voz dela estava fria, controlada. Marcos está tendo um ataque de pânico. Eu estou tendo contrações. O médico disse que estresse pode causar parto prematuro. Se alguma coisa acontecer com esse bebê, a culpa é sua. Senti meu estômago apertar. Jéssica, se você realmente está tendo contrações, desligue e vá para o hospital. Não fique no telefone tentando me manipular. Me manipular? Você é inacreditável. Sabe o que Marcos me disse? Disse que você sempre foi assim, fria, controladora, que o pai dele sofreu casado com você. Aquilo doeu. Doeu de um jeito que eu não esperava. Porque James nunca tinha se queixado. James tinha me amado. Eu tinha certeza disso. Mas agora essa garota que mal me conhecia estava jogando na minha cara mentiras sobre meu falecido marido. Jéssica, você não conheceu meu marido. Você não sabe nada sobre nosso casamento. Sei o que Marcos me contou. Sei que você mimou ele quando criança.
E agora quer puni-lo por ter se tornado dependente de você. Isso é abuso, Diane. Abuso psicológico. Eu ri. Não pude evitar. Foi uma risada curta, amarga, mas saiu. Abuso é entrar na casa de alguém e roubar tudo. Abuso é manipular, mentir e depois jogar a culpa na vítima. E você sabe muito bem sobre abuso, não sabe, Jéssica? Você fez isso com Marcos, e agora ele está fazendo comigo. Como você ousa? Devolve minhas coisas, Jéssica. Devolve ou o boletim de ocorrência continua ativo. E se eu descobrir que você vendeu mais alguma coisa, eu processo vocês dois. Processar? Com que dinheiro? Você é uma enfermeira aposentada. Tenho o suficiente. E você sabe o que mais eu tenho? Tempo. Todo o tempo do mundo para tornar a vida de vocês miserável legalmente se vocês não devolverem o que é meu. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos estavam tremendo. Sentei na cadeira da cozinha e coloquei a cabeça entre as mãos. Será que eu tinha ido longe demais? Será que estava sendo cruel? O celular tocou de novo. Dessa vez eu não atendi. Foi para a caixa postal. Segundos depois, mensagem de texto de Marcos. Você nunca mais vai ver seu neto. Nunca. Você escolheu coisas materiais ao invés de família. Espero que você seja feliz sozinha. Li a mensagem 3 vezes. Cada vez esperando sentir alguma coisa diferente. Medo, talvez. Arrependimento. Desespero. Mas tudo que senti foi uma calma estranha. Porque a verdade era que eu já não tinha família. Não realmente. Tinha um filho que me via como ATM. E uma nora que me via como obstáculo. Tinha um neto que ia nascer e que eu provavelmente nunca conheceria de qualquer jeito, porque Jéssica nunca ia deixar. Já tinha perdido Marcos. Só estava demorando para aceitar. Escrevi uma resposta. Se você acha que estou escolhendo coisas ao invés de você, é porque você nunca me viu como mais que uma fonte de coisas. Não enviei. Apaguei. Não adiantava. Ele não ia entender. Talvez nunca entendesse. Bloqueei o número dele também. Carol ligou 1 hora depois. Como você está? Honestamente? Não sei. Ele ligou. Ficou furioso. Jéssica ameaçou que eu nunca vou ver o neto. Diane, mas está tudo bem, Carol. Eu acho. Eu acho que está tudo bem. Porque continuar nesse ciclo, deixar eles me usarem só para ter algum contato com eles, isso não é vida. Isso não é amor. Não, não é. E você merece amor de verdade, do tipo que não vem com condições. Depois que desliguei, sentei na sala vazia e pensei sobre isso. Amor sem condições. Eu tinha dado isso para Marcos a vida inteira, mas ele nunca tinha retribuído. O amor dele sempre tinha um preço. Olhei ao redor da casa. Vazia, mas minha. Silenciosa, mas honesta. Não tinha mais nada escondido, nada fingido. Era só eu, meus limites e minha dignidade. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente. As semanas seguintes foram estranhas. A geladeira nova chegou, pequena e eficiente. Nada como a antiga, mas funcional. Comprei um sofá usado no Goodwill. Uma mesinha de centro simples. A casa começou a parecer menos vazia, mas diferente. Não parecia mais o lugar onde eu tinha criado Marcos. Onde James e eu tínhamos construído nossa vida. Parecia novo, meu. O detetive ligou 1 semana depois do boletim de ocorrência. Homem de meia idade. Voz cansada. Senhora Holloway, sobre seu caso. Falei com seu filho. Ele alega que você deu permissão verbal para ele levar os itens. Ele está mentindo. Eu sei. Mas provar isso em tribunal é complicado. O promotor não quer pegar o caso. Disse que é assunto civil, não criminal. Eu já esperava isso. A oficial tinha me avisado. Então o que eu faço? A senhora pode processar no tribunal de pequenas causas, ou pode usar o BO como pressão. Às vezes, só o fato de ter algo registrado faz as pessoas devolverem as coisas para evitar mais problemas. Obrigada, detetive. Sinto muito que sua família está passando por isso, senhora. Vejo casos assim mais do que deveria. Filhos adultos que acham que os pais devem tudo a eles. Depois que desliguei, fiquei pensando nisso. Quantas outras mães estavam passando pelo mesmo? Quantas estavam se sentindo culpadas, envergonhadas, sozinhas? Decidi fazer algo que não fazia há anos. Liguei para o grupo de apoio da igreja que eu costumava frequentar. Não tinha ido à igreja desde que James morreu, mas sabia que o grupo ainda se reunia às quartas-feiras. A coordenadora do grupo, uma mulher chamada Patrícia, atendeu. Diane, quanto tempo? Claro que você pode vir. A gente se reúne às 7.
Quarta-feira à noite, dirigi até a igreja. Meu estômago estava embrulhado. Não sabia o que esperar. Mas quando entrei na salinha onde o grupo se reunia, vi rostos conhecidos e novos, todos com aquela expressão de quem carrega algo pesado. Patrícia me abraçou. Estamos felizes que você voltou. Sentamos em círculo. Umas 15 pessoas. Patrícia começou. Alguém quer compartilhar algo hoje? Antes que pudesse pensar muito, levantei a mão. Contei tudo. A casa vazia, o bilhete, Marcos e Jéssica, o boletim de ocorrência. Quando terminei, esperava julgamento. Esperava que alguém dissesse que eu tinha exagerado, que família era sagrada, que eu deveria perdoar. Mas não foi isso que aconteceu. Uma mulher do outro lado do círculo, devia ter uns 70 anos, começou a chorar baixinho. Minha filha fez algo parecido comigo há 3 anos. Pegou todas as joias da minha mãe, disse que ia limpar, vendeu tudo. Quando confrontei, ela disse que eu ia morrer logo mesmo e que ela precisava do dinheiro agora. Outro homem, mais jovem, na faixa dos 50. Meu filho me pediu para ser fiador no apartamento dele. Parou de pagar o aluguel no 2º mês. Arruinou meu crédito. Quando falei com ele, disse que eu podia pagar porque eu tinha aposentadoria. História após história. Filhos que drenaram contas bancárias. Filhas que forjaram assinaturas. Netos que nunca eram permitidos visitar a menos que chegassem com presentes caros. Não estava sozinha. Tinha toda uma comunidade de pais que tinham sido usados, abusados, descartados. Patrícia falou no final. A sociedade nos diz que amor de pais tem que ser incondicional. E é verdade. Nosso amor é. Mas respeito também tem que ser incondicional. Vocês merecem ser tratados com dignidade básica. Estabelecer limites não é falta de amor. É amor próprio. Quando saí da igreja naquela noite, chorei no carro. Mas não era choro de tristeza. Era alívio. Alívio de saber que não era só eu. Que não era minha culpa. Que eu não tinha falhado como mãe por não aceitar ser abusada. No dia seguinte, aconteceu algo inesperado. Eu estava regando as plantas da frente quando uma minivan estacionou na entrada. Uma mulher saiu, carregando uma caixa. Diane Holloway. Sim? Sou Linda, do grupo de mulheres da Igreja do Calvário. Ouvimos sobre sua situação. Fizemos uma arrecadação. Ela abriu a porta de trás da van. Estava cheia de caixas. Toalhas, lençóis, utensílios de cozinha, até um abajur. Pessoal, não precisam. Nós queremos. Outra mulher saiu do banco do passageiro. Ninguém deveria passar por isso sozinha. Deixa a gente ajudar. Passei a tarde toda recebendo doações. Pessoas que eu nem conhecia direito apareceram com coisas. Um casal de idosos trouxe uma TV pequena. Nossa filha mandou uma nova. Não precisamos de 2. A senhora Chen da vizinhança apareceu com um conjunto de panelas. Comprei novo no Natal, essas ainda estão ótimas. Quando o dia terminou, minha casa não estava mais vazia. Não eram as coisas que eu tinha antes, mas eram coisas dadas com afeto genuíno, por pessoas que se importavam sem esperar nada em troca. Carol veio jantar naquela noite. Fiz macarrão nas panelas novas, servimos em pratos que alguém tinha doado, sentamos na mesa que outra pessoa tinha trazido. Você está diferente, Carol disse, me observando. Diferente como? Mais leve, como se tivesse colocado algo pesado no chão. Ela estava certa. Eu tinha colocado. Tinha colocado a culpa, a obrigação de consertar Marcos. A ilusão de que se eu só amasse o suficiente, ele mudaria. Acha que ele vai voltar? Carol perguntou. Marcos? Não sei. Talvez quando o dinheiro acabar. Talvez quando Jéssica mandar. Mas se voltar, vai ser diferente. Como? Vai ter condições. Limites. Ele não vai mais ter acesso livre à minha vida, às minhas coisas, ao meu coração. Carol sorriu. Estou orgulhosa de você, Dee. 2 semanas depois, recebi um e-mail do advogado de Marcos e Jéssica. Meu coração afundou quando abri. Era uma carta de cessação e desistência, me ordenando a parar de assediar meus clientes e a remover o boletim de ocorrência infundado, ou enfrentaria um processo por difamação. Li 3 vezes. Então liguei para Carol. Eles me mandaram carta de advogado. Deixa eu adivinhar. Dizendo que você está assediando eles? Como você sabia? Porque é sempre a mesma jogada de... Quando abusadores perdem controle, eles tentam virar a mesa.
Fazer você parecer a vilã. O que eu faço? Você responde, mas não sozinha. Você arranja seu próprio advogado. Carol me indicou uma advogada que ela conhecia, Sarah Chen. Não era parente da senhora Chen da vizinhança. Só coincidência de sobrenome. Sarah tinha um escritório pequeno, mas bem organizado. E quando contei minha história, ela apenas acenou com a cabeça como se já tivesse ouvido 1000 vezes. Isso é intimidação legal básica, Sarah disse. O advogado deles provavelmente cobrou $300 para mandar essa carta. É barato e geralmente funciona porque assusta as pessoas. Estou assustada. Não precisa estar. Você tem provas, tem testemunhas, tem o boletim de ocorrência. Eles têm uma carta vazia. Deixa eu responder para eles. Sem custo. Sem custo? Sarah sorriu. Considere pro bono. Vejo casos assim demais. Filhos adultos explorando pais e depois tentando intimidá-los legalmente quando os pais reagem. Alguém precisa lutar por vocês. A resposta de Sarah foi curta e direta. Essencialmente, minha cliente agiu dentro de seus direitos legais. Seu cliente cometeu roubo. Se seu cliente devolver os bens roubados ou compensação monetária equivalente, consideraremos encerrar o BO. Caso contrário, estamos preparados para processo civil. Marcos ligou 2 dias depois. Eu não tinha desbloqueado o número dele, então foi de outro telefone. Advogado? Você contratou um advogado? Você contratou primeiro. Aquilo foi só para te assustar, para você parar com essa palhaçada de polícia. Não é palhaçada, Marcos. É consequência. Algo que você claramente nunca aprendeu. Sabe de uma coisa? Esquece. Esquece tudo. Pode ficar com suas coisas preciosas. Pode ficar com seu orgulho ferido. Eu tenho uma família agora. Uma família de verdade. Jéssica, o bebê, a mãe dela, pessoas que realmente me apoiam. Ótimo. Espero que vocês sejam felizes juntos. É isso? É tudo que você tem a dizer? O que você quer que eu diga, Marcos? Quer que eu implore para você voltar? Quer que eu peça desculpas por não deixar você me roubar? Não vai acontecer. Silêncio longo. Você mudou, ele disse finalmente. Voz mais baixa. Não, Marcos. Eu acordei. Tem diferença. Ele desligou. Aquela noite, sentei na minha sala recém-mobiliada, com minhas coisas doadas, minha geladeira pequena mas funcional, meus pratos desemparelhados mas suficientes, e me senti completa pela primeira vez em meses. Não porque tinha tudo o que precisava materialmente, mas porque finalmente tinha algo mais importante. Eu tinha de volta minha dignidade. 6 meses se passaram. A casa estava diferente agora. Tinha comprado algumas coisas novas, mantido outras doadas. Nada combinava perfeitamente, mas tudo era meu, escolhido por mim, sem memórias dolorosas grudadas. Coloquei plantas nas janelas, algo que nunca tinha feito antes porque Marcos era alérgico quando criança. Pintei a sala de um azul suave que sempre tinha gostado, mas James achava muito ousado. Aos poucos, a casa parou de parecer um lugar onde eu tinha perdido algo. Começou a parecer um lugar onde eu tinha me encontrado. Carol me convenceu a fazer aulas de pintura no centro comunitário. Eu protestei no início. Disse que não tinha talento para isso, mas ela insistiu. Não é sobre talento, Di. É sobre fazer algo só para você. Ela estava certa. Todas as terças e quintas, eu ia para a aula. Minha primeira tela foi horrível. Toda borrada e sem forma. Mas a terceira era melhor. A 10ª, eu estava orgulhosa de pendurar na parede. Comecei a viajar também. Coisas pequenas no início. Carol e eu dirigimos até as Smoky Mountains por um fim de semana. Ficamos em uma pousada barata. Fizemos trilhas. Rimos como adolescentes. Depois fui mais longe. Charleston. Savannah. Lugares que sempre tinha querido conhecer, mas nunca tinha tempo porque estava ocupada sendo útil para Marcos. A vida ficou mais cheia, mas de um jeito diferente. Cheia de coisas que eu escolhia, pessoas que me respeitavam, momentos que eram meus. O grupo de apoio da igreja se tornou parte da minha rotina. Toda quarta-feira, lá estava eu. Algumas semanas eu compartilhava, outras apenas ouvia. Conheci Margaret, uma mulher de 72 anos cujos 3 filhos adultos haviam parado de falar com ela quando ela vendeu a casa da família e se mudou para um apartamento menor. Eles queriam herdar a casa. Ela me contou. Quando descobriram que não ia acontecer, desapareceram. Conheci Robert,
Um homem de 60 que tinha gastado toda a poupança da aposentadoria ajudando o filho viciado em drogas, só para descobrir que o filho estava usando o dinheiro para sustentar o vício, não para tratamento. Demorei 10 anos para aceitar que não podia salvá-lo. Só podia me salvar. Cada história era diferente, mas todas tinham o mesmo tema: pais que tinham amado demais, dado demais e perdido a si mesmos no processo. E agora estavam aprendendo dolorosamente a viver de novo. Durante esses meses, não tive notícias de Marcos. Nenhuma ligação, nenhum texto, nenhum e-mail. Parte de mim ficava checando o telefone, esperando. Mas a cada dia que passava, aquela parte ficava menor. Até que um dia, em dezembro, 7 meses depois de tudo, vi um post no Facebook. Não estava procurando. Tinha até parado de entrar tanto nas redes sociais. Mas aquele dia, por algum motivo, entrei. E lá estava. Uma foto de Jéssica no hospital, segurando um bebê embrulhado em azul. A legenda dizia: "Bem-vindo ao mundo, Dylan James Cooper. 7 libras, 4 onças. Nosso milagre. Dylan James." Tinham dado o nome do meu falecido marido para o bebê. Fiquei olhando para a foto por muito tempo. O bebê era pequenininho, vermelhinho, com aqueles olhos apertados que todos os recém-nascidos têm. Meu neto. O bebê que Marcos tinha dito que eu nunca conheceria. Esperei sentir algo devastador. Perda, arrependimento, desespero. Mas o que veio foi mais suave. Era tristeza, sim, mas uma tristeza aceitável. Como quando você vê a foto de um lugar bonito que nunca vai visitar. É uma pena, mas não é o fim do mundo. Olhei os comentários. Dezenas de parabéns, e que lindo, e corações. Nenhuma menção de mim. Nenhuma vovó está feliz. Ou já conheceu a avó. Era como se eu não existisse. E talvez, para eles, eu realmente não existisse mais. Fechei o Facebook e fui regar minhas plantas. 2 semanas depois, na véspera do Natal, estava fazendo biscoitos de gengibre com Carol quando a campainha tocou. Olhamos uma para a outra, confusas. Não esperávamos ninguém. Abri a porta. Era Marcos. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Usava a mesma jaqueta que eu tinha comprado para ele 3 anos atrás, agora desgastada e puída. Oi, mãe. Fiquei ali parada, sem saber o que dizer. Uma parte de mim queria fechar a porta. Outra parte, aquela parte maternal que nunca morre completamente. Queria puxá-lo para dentro e perguntar se estava comendo direito. Fiz nenhuma das duas coisas. Apenas esperei. Posso entrar? Ele perguntou. Carol está aqui. Só vou demorar 1 minuto. Abri a porta mais, deixando ele entrar. Carol estava na cozinha, mas eu sabia que ela estava ouvindo tudo. Marcos olhou ao redor da sala, notando as mudanças. As plantas, a pintura nova na parede, a tela que eu tinha feito. A casa está diferente. Tudo está diferente, Marcos. Ele enfiou as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Jéssica me deixou. Então era isso. Claro. Sinto muito ouvir isso. Ele deu de ombros, mas vi a dor nos olhos dele. Ela conheceu outro cara. Um gerente de banco. Tem dinheiro, carro bom, apartamento grande. Levou o Dylan. Mal me deixa ver ele. Diz que preciso pagar pensão antes, mas eu perdi o emprego de novo. Silêncio. Ele estava esperando que eu perguntasse o que aconteceu, que oferecesse ajuda, que voltasse ao papel de sempre. Não fiz nada disso. Por que você está aqui, Marcos? Ele finalmente olhou para mim. Eu queria dizer que... Olha, eu sei que fiz merda. Sei que fiz tudo errado. E eu preciso de ajuda, mãe. Que tipo de ajuda? Dinheiro para o advogado, para tentar ter custódia compartilhada do Dylan. E talvez eu pudesse ficar aqui por uns dias? Só até eu conseguir outro emprego. Ali estava. A razão real da visita. Não era arrependimento. Não era reconciliação. Era necessidade. De novo. Não, ele piscou. O quê? Não, Marcos. Você não pode ficar aqui. E não vou dar dinheiro para advogado. Mas eu sou o seu filho? E Dylan é seu neto. Eu sei quem vocês são. E vocês vão estar bem sem mim. Como você pode dizer isso? Eu estou desesperado. Você estava desesperado há 7 meses. Tão desesperado que entrou na minha casa e levou tudo. Você não pediu ajuda, Marcos. Você roubou. Eu já pedi desculpas por isso. Não, você não pediu. Você acabou de dizer, fiz merda. E já emendou pedindo mais dinheiro.
Isso não é desculpa. É manipulação. As narinas dele inflaram. Vi a raiva subindo, aquela raiva que ele sempre teve quando não conseguia o que queria. Então é isso? Você vai me punir para sempre? Não estou te punindo. Estou me protegendo. Tem diferença. Me protegendo de mim? Do seu próprio filho? Sim, Marcos. Porque você me machuca. E eu finalmente entendi que não sou obrigada a deixar. Ele ficou ali parado, respirando pesado, os punhos cerrados. Você está sendo egoísta. Papai se envergonharia de você. Aquilo poderia ter me atingido antes. Mas agora, eu sabia a verdade. Seu pai te amava, mas ele não te mimava do jeito que eu fazia. Ele te dizia não, colocava limites. E você o odiava por isso. Agora eu estou fazendo a mesma coisa. E você me odeia também. Mas está tudo bem. Prefiro ser odiada a ser usada. Então você realmente não vai me ajudar? Nem com seu neto? Se você realmente se importasse com o Dylan, arrumaria um emprego. Qualquer emprego. Pagaria a pensão. Construiria sua vida. Mas você quer que eu construa para você, de novo. E não vou fazer isso. Marcos deu 2 passos em direção à porta. Então parou. Quando se virou, vi lágrimas nos olhos dele. Pela primeira vez em muito tempo, pareciam genuínas. Eu estraguei tudo. Não estraguei? Senti meu coração apertar. Sim, Marcos, estragou. Tem como consertar? Não sei. Mas não começa com você pedindo dinheiro. Começa com você se responsabilizando. De verdade. Não da boca para fora, mas nas ações. Ele assentiu devagar, limpando os olhos com as costas da mão. Eu posso te ligar às vezes? Só para conversar? Pensei sobre isso. Pode. Mas Marcos, se você ligar pedindo dinheiro, eu vou desligar. Se você ligar tentando me manipular, eu vou desligar. Se você realmente quiser me conhecer, a pessoa que eu sou, e não o que eu posso fazer por você, então sim, podemos conversar. Ele acenou com a cabeça de novo. Então se virou e saiu. Carol apareceu na entrada da cozinha assim que a porta fechou. Não disse nada. Apenas abriu os braços. Caí neles e chorei. Não de arrependimento, mas de alívio. Alívio de ter permanecido firme, de não ter cedido. Você fez a coisa certa. Carol sussurrou no meu ouvido. Doeu. Eu sei, mas você fez. 1 ano se passou antes que Marcos ligasse de novo. 1 ano inteiro de silêncio. E quando finalmente ligou, foi diferente. Oi, mãe. Consegui um emprego. Só no armazém da Home Depot, mas é fixo. Tem benefícios. Estou pagando a pensão em dia agora. Isso é ótimo, Marcos. E eu comecei terapia. Jéssica não foi a única que me abandonou. Perdi amigos. Perdi a mãe da Jéssica que tinha sido legal comigo. Percebi que o problema não era todo mundo ao meu redor. Era eu. Senti algo se soltar no meu peito. Isso dá muito trabalho. Orgulho de você por tentar. Obrigado. E mãe, sinto muito, de verdade, pelo que fiz, pela casa, pelas coisas, por tudo. Não espero que você me perdoe, mas queria que soubesse. Eu aceito suas desculpas, Marcos. Não disse que perdoava, porque perdão não era algo que eu podia forçar. Talvez um dia viesse, talvez não, mas naquele momento, aceitar era suficiente. Hoje, 2 anos depois daquele dia vazio quando voltei para casa, estou em pé no meu quintal pequeno, mas bem cuidado, regando os tomates que plantei na primavera. A casa atrás de mim está cheia de luz, cheia de coisas que escolhi, cheia de paz. Marcos e eu falamos uma vez por mês. Conversas curtas, superficiais às vezes, mas honestas. Ele ainda está trabalhando na Home Depot, mora em um apartamento pequeno, vê Dylan a cada 2 fins de semana. Não pediu dinheiro nenhuma vez nestes 2 anos. Não sei se nossa relação vai se curar completamente. Não sei se um dia vou conhecer meu neto. Não sei se Marcos realmente mudou ou se está apenas em uma fase boa. Mas aprendi que não preciso saber. Não preciso consertar, salvar ou sacrificar. Posso simplesmente viver minha vida, estabelecer meus limites e deixar que as pessoas lidem com as consequências de suas escolhas. Carol está vindo jantar hoje. Vamos fazer lasanha com legumes do meu jardim. Amanhã tenho aula de pintura. No fim de semana, vou visitar Margaret, do grupo de apoio, que está se recuperando de uma cirurgia. Minha vida é pequena, mas é minha. E pela primeira vez em muito tempo, isso é mais que suficiente. Olho para o céu azul acima, sentindo o sol no rosto, e sorrio. Não porque tudo acabou bem, não porque meu filho voltou e tudo foi perdoado.
Sorriu porque aprendi que às vezes, a maior vitória não é recuperar o que você perdeu. É descobrir que você nunca precisou daquilo para ser inteira.